Olá pessoal, meu nome é Jonas, eu estou aqui para trazer uma reflexão com vocês aí. Muitos dos termos que nós temos ouvido fala acerca de distanciamento social. O distanciamento social hoje nós estamos vivendo praticamente há 4 meses e nós fomos pegos de surpresa, o mundo foi pego de surpresa, mas eu quero falar de outro distanciamento social, um distanciamento social que é produto do distanciamento, da separação entre o homem e Deus. Deus, ele vive em comunidade, o Pai, o Filho, o Espírito em conjunto. Gênesis capítulo 2, verso 18, fala que Deus, ele olhou para Adão e viu que não era bom o homem viver só. E aí o termo hebraico ali, que é Adão, não significa, Adão, que é o primeiro homem, se referem à humanidade, ao ser humano, não o macho, não o masculino homem. Então Deus, ele olhou para Adão e percebeu que não era bom ele viver só. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me peguei solitário no meio de uma multidão, solitário no meio de muita gente, solitário no meio da igreja, solitário no meio da minha própria casa. Muitas vezes nós nos sentimos muito só e a solidão, ela vem e bate na nossa porta. Mas eu quero falar para você que muitas das vezes essa solidão, esse sentimento, nada mais é do que o distanciamento entre o homem e Deus, entre o homem e o seu Criador. E quando Deus, ele olha para Adão, ele percebe que não era bom, porque Deus, ele viu que a semelhança dele, o homem é a semelhança de Deus, e percebe que ele não consegue viver só. E aí o hebraico fala Adão, que é o ser humano, ele percebe que não é bom isso. E aí ele vem e introduz uma outra pessoa. Isso não significa que a mulher veio para suprir a demanda do homem, mas a mulher, ela veio ali para que duas pessoas estabelecessem um relacionamento. Só que agora, depois da queda, logo em seguida, Gênesis 3, ele relata a consequência da queda. E aí o problema que a queda ela ocasiona é uma tensão entre o homem e o próprio homem, que é um desdobramento do distanciamento entre o homem e Deus. Desde então, o homem ele começou a ter diferença um com o outro, que nada mais é que é o reflexo entre a queda, entre a separação do homem e Deus. Então houve uma alienação. O homem ele não consegue mais se interagir com o próprio Deus, ele não consegue mais se comunicar com o próprio Deus e agora muito menos com o seu vizinho. Né? Eu tenho falado muitas das vezes que o homem ele expandiu em tecnologia, ele se desenvolveu, ele produz muitas coisas, mas muitas vezes ele não consegue lidar com o próprio vizinho. E aí agora eu quero trazer uma reflexão entre Caim e Abel. Caim mata Abel, mas essa disposição de matar Abel, Caim, ele nada mais é do que o fato de Caim ficar indignado com Deus, mas como ele não consegue matar a Deus, ele não consegue eliminar Deus, ele mata e elimina a semelhança de Deus, que é o próprio homem. Então toda a origem de violência tem a ver com a indignação do homem para com Deus, entre o relacionamento que foi separado, que foi apartado, o homem foi apartado com Deus, e agora o homem começa a desenvolver um ressentimento para com Deus, e que agora ele direciona para o homem. Então toda a solidão que o homem muitas vezes experimenta tem a ver com a separação desse relacionamento entre o homem e o próprio Deus. A oração de Jesus em João capítulo 17, verso 21 fala assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus vive em comunidade e os seus filhos também devem viver em comunidade, no sentido de uma família agora, em que todos estão reconciliados com Deus, conseguem um com o outro se relacionar, e aí também com o próprio Deus. Esse é um reflexo da reconciliação. Agora, eu quero dizer como esse problema foi resolvido. Jesus, ele veio em carne, o próprio Deus se encarnou. E aí o que acontece na cruz? Na cruz,
existe a combinação de homem e Deus. E aí o homem, a primeira oportunidade que o homem tem de matar a Deus, ele o faz na pessoa de Jesus. Então, se eu e você estivéssemos próximos da cruz, nós também teríamos matado Cristo, exceto por uma graça de Deus, exceto por uma revelação de quem é o próprio Deus, que era o próprio Jesus. Então o homem, por essa desconexão com Deus, ele agora direciona a vontade de eliminar a Deus, por conta do ressentimento dele para com Deus, ele direciona ao homem. E toda a origem, você percebe, de violência tem a ver do homem em relação ao ressentimento que ele tem com Deus, ele direciona ao homem. E agora, eu quero dizer para você assim, essa pergunta: quem é Jesus? Talvez você conhece Jesus por ouvir falar. Talvez você conhece Jesus, o Cristo, por muitas religiões estão dizendo várias coisas. Mas eu quero dizer para você, quem é Jesus? Jesus foi um profeta, foi um semideus, um homem que estabeleceu conceitos éticos, conceitos bons, conselhos muito bons. Mas eu quero dizer para você que Jesus, o Cristo, é aquele que veio reconciliar o homem e Deus. E a partir dessa reconciliação entre o homem e Deus, há agora a possibilidade dos homens viverem em paz entre homem e homem. Agora, a pergunta que não quer calar: como eu conheço a Deus? Porque conhecer a Deus não tem a ver com um conjunto de informações acerca do próprio Deus, ou acerca de Jesus. Mas conhecimento fala de relacionamento, fala de intimidade. Eu quero perguntar para você, se você só ouve falar, ou se você só estuda Deus, mas se você não se relaciona com Ele, você não vai conseguir conhecê-lo. Porque conhecimento nas Escrituras tem a ver com relacionamento. Conhecimento, por exemplo, se você pegar Adão e Eva, a Bíblia fala que Adão não conhecia ainda Eva, e depois passa a conhecer. Ou seja, depois de um relacionamento, depois de um vínculo afetivo. Se você pegar José e Maria, a Bíblia fala que José não conhecia Maria, passa a conhecê-la depois que casaram mesmo. Ou seja, conhecimento tem a ver com relacionamento, intimidade, em ser um com Cristo ou com a pessoa. Então eu quero perguntar: você conhece a Deus ou você só estuda sobre Ele? Agora, se você está chegando agora na fé, se você está conhecendo agora Jesus, e não estou falando de uma religião, eu estou falando de uma pessoa que é encarnada, agora é o próprio Deus vivendo entre nós e reconciliando o homem com Deus. Agora a gente falou aqui sobre conhecer Jesus. O que é conhecer Jesus? É estar em relacionamento com Ele, não necessariamente está fazendo parte de uma instituição religiosa, mas fazendo parte de uma família espiritual. Agora, como nós podemos conhecer a Jesus? A palavra fala no Evangelho de João que o conhecimento e conhecer a Jesus tem a ver com o Espírito de Deus revelar a pessoa de Jesus a todos os homens. Essa é uma das partes, uma das obras do Espírito Santo. Uma outra coisa também que a Bíblia fala, que conhecer a Jesus, sabe como você vai conhecer Jesus? Segundo diz as Escrituras. O Evangelho de João também fala isso. Então eu quero perguntar, como você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus através do Espírito Santo e você conhece Jesus através das Escrituras. Então não há outro meio. E eu tenho certeza que você que está me escutando tem uma Bíblia na sua casa. E se você com um coração sincero falar assim: Espírito Santo, revela-me o Cristo. Eu quero dizer para você, tome cuidado, que a sua vida vai ser mudada drasticamente. Você vai conhecer e você vai poder agora desfrutar da própria vida de Deus. Agora eu quero perguntar para você assim: tá, Jonas, mas qual é a relevância que isso tem? Se você não conhece o estado, o seu estado, o quão miserável nós somos, o homem é sem Deus, nós não conseguimos chegar a Ele. Jesus, ele fala sobre uma parábola, ele fala sobre um filho que resolve sair da casa do pai. Chama-se parábola do filho pródigo. E ele diz assim: um filho mais novo, ele resolve sair da casa do pai.
E aí ele gasta todo o dinheiro, ele resolve estar separado do pai, mas ele percebe que separado do pai, ele não tem o contentamento, ele não tem sustento, ele não tem vida, e ele resolve voltar. E esse resolver voltar tem a ver com o que nós chamamos de arrependimento. O arrependimento que ele teve, a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 15, que o filho, ele cai em si. O filho, ele cai em si, ele percebe que não consegue viver sem o pai. E ele volta para os braços do pai. E é legal que o pai, ele está sempre preparado para a volta do filho. Sempre de braços abertos. E eu quero dizer para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de cair em si e de voltar para os braços do pai. Ele nos reconciliou, Jesus nos reconciliou com o próprio Deus. E essa solidão que eu comecei falando, esse distanciamento social que muitas vezes nós experimentamos, sem que muitas vezes parta de nós, mas é um sentimento que sentimos, né? É algo que nós sentimos. Eu quero dizer para você que esse sentimento ele só pode ser curado e aniquilado que através de Jesus nós agora podemos nos reconciliar com os homens. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e eu espero que essa palavra possa trazer vida a você. Quero convidar você que ouviu e ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Eu espero que essa palavra tenha produzido vida em você, assim como isso tem produzido na minha vida, a revelação de Jesus. E aqui eu quero pedir para você compartilhar, para você curtir se você puder, se você gostou. E às vezes essa palavra pode atingir outras pessoas e pode ajudar outras pessoas. Obrigado, galera.